Olá, estamos iniciando mais um episódio do Ela Inspira Podcast e lembrando, o objetivo desse podcast é a gente trazer assuntos que são relacionados ao direito, ao dia a dia das pessoas, mas que não são jurídicos. Então hoje, no nosso 5º episódio, eu convidei duas pessoas maravilhosas, Virgínia e Elis. A Virgínia é vulgo a minha mãe, para os íntimos, tá? Porque só eu que posso chamar ela de mãe, vocês chamam ela de doutora Virgínia, mas ela vai se apresentar, ela pode falar melhor o que ela vai trazer para o nosso podcast hoje. Vamos lá, meu nome é Virgínia Lemes, né? Sou mãe da Marina, sou fonoaudióloga, sou especialista em voz e em comunicação humana, assim como eu trabalho também com teatro, então eu estou acostumada a lidar com o tema de comunicação em vários segmentos. Estamos aqui para falar sobre isso. Isso aí. E também a Elis, mas antes de eu apresentar a Elis, lembre-se, curta, compartilhe, se inscreva no canal e aproveita e já manda esse vídeo para aquela pessoa que precisa ouvir sobre comunicação, ou seja, todos os seres humanos da face da Terra. Elis? Muito prazer, obrigada pelo convite. Meu nome é Elis, hoje eu sou consultora de imagem e estilo da Dress You e eu vim falar da parte de comunicação não verbal, né? Então a gente vai falar bastante sobre esse tema aqui hoje. Isso aí. Mas, Marina, o que comunicação tem a ver com direito, né? Gente, eu sou advogada, né? Especialista na área de família. E comunicação é um dos top 3 dos motivos de divórcio, né? Uma das causas de divórcio aí. A gente não tá aqui para ficar falando só de divórcio, né? Afinal, o podcast não é jurídico. Mas o que a comunicação tem a ver com isso aí, né? E aí, gente? Bom, a comunicação, ela pode ser responsável por uma grande parte dos divórcios, assim como dos atritos pela comunicação com as pessoas normalmente, né? Porque o que é comunicação é tornar comum. E às vezes eu falo uma coisa que o outro não quer ouvir ou de uma forma que não é adequada para o momento. Então, a gente coloca que existe a forma de comunicar e o conteúdo também. Então, de acordo com quem eu estou conversando, eu tenho que saber o que conversar e a maneira como conversar, principalmente. Porque, às vezes, a forma de eu falar, eu posso passar uma agressividade que talvez não tenha sido a minha intenção inicial, mas o outro percebeu como uma agressividade. E aí, eu já criei um atrito na comunicação. Em relação a casais, igual a Marina está falando, a coisa do divórcio, né? A gente tem padrões de comunicação masculino e feminino. Eu posso ser uma mulher que tenha a comunicação mais masculina. E hoje isso é muito comum. Por quê? Porque as mulheres estão no mercado do trabalho, elas precisam de cargo de liderança, o que antigamente, né, não era necessário. Então, o que é uma comunicação mais masculina? É uma comunicação onde eu passo mais confiança, onde eu utilizo um tom de voz mais grave, né? E uma comunicação mais feminina é onde eu tenho mais melodia de fala, aonde eu utilizo e seja mais amorosa com o outro. Mais amável, né? Como eu, né? Mais amável. E aí, qual que é o ideal hoje? Os dois, né? Porque a mulher precisa de estar no mercado de trabalho, ela precisa de usar uma comunicação efetiva, onde ela passe confiança. Para eu passar confiança, eu preciso de um tom de voz mais grave, que é o que eu estou fazendo aqui. Imagina se eu converso aqui dessa forma, eu não vou passar confiança no meu trabalho, né? E agora o problema é, eu falo aqui com um tom de confiança e eu chego em casa e continuo falando com um tom de confiança. Então, a gente tem a comunicação mais de confiança e a comunicação mais amorosa, que é nas relações interpessoais. Então, a gente tem que saber usar as duas coisas. E você? E complementando, né, a parte não verbal, né, que é a vestimenta, as cores que você utiliza também tem uma comunicação. E pegando o gancho da parte da mulher entrar no mercado junto com o homem, né, a questão da ombreira, por exemplo, veio inclusive nessa época, porque as mulheres queriam entrar no cargo masculino e identificar o formato do corpo do homem, e a ombreira veio para comunicar isso de forma não verbal, né? Então, é super importante a pessoa ter esse conhecimento. Eu sempre falo com as minhas clientes, qual que é a intenção que você quer passar,
né? Com a roupa. As cores também transmitem uma informação, né? Você tem ali 6 segundos para transmitir para a pessoa sem abrir a boca, né? O que a pessoa vai ter uma impressão de você com os 6 segundos. Então, mais de 55%, né, é da parte de vestuário, de cores, 38% é da comunicação, da entonação, do comportamento, e só 7% é de fato o que você fala. Então, olha a importância dessa informação que você está transmitindo, né? Sim. Olha só, eu sou uma pessoa meio desligada para essas coisas de vestimenta, como se vestir, né? E tudo. Agora que eu fiz a consultoria que eu comecei a entender, né? E aí, trazendo um exemplo, né? Na semana passada, o meu marido recebeu uma notícia, né? Que ele ia sair lá do escritório, então que a gente não ia trabalhar mais junto, né? Apesar de ser empresas diferentes, a gente ficava ali junto, né? E aí, eu tava lá chorando a semana inteira, né? E tal. E aí, teve um dia que eu cheguei lá de preto, toda de preto, com o cabelo preso. Aí, os meninos falaram assim, você veio de luto hoje. Aí, eu, sim, vim de luto, tô super inacessível. Não precisa ninguém conversar comigo, né? Porque a gente transmite mesmo, né? O que a gente quer falar. E isso no relacionamento também é muito importante, né? Muito, muito importante. Tanto a forma de falar, eu falo assim, né? Você pode falar tudo, mas existem as formas, né? Quanto da maneira de se vestir. E isso, muitas vezes, a gente não se atenta, né? Não. E o autoconhecimento é muito importante, né? Primeiro, o que você gosta. E, às vezes, é muito difícil chegar nessa parte. Eu vejo com as minhas clientes, nossa, Elisa, essa parte do que eu gosto é muito difícil. Então, o que você não gosta, né? Às vezes, vai chegar no que você gosta. As cores que você se identifica, né? Uma dos itens da consultoria é a análise de coloração pessoal. Então, as cores que te valorizam, as cores que não estão na sua cartela, hoje eu até falei um pouquinho mais sobre isso. Então, você tem estratégias ali para usar, para te valorizar, né? E a partir do momento que você se sente melhor ali com as roupas, tudo flui de forma mais agradável, né? Sim, quando você fala que 55% da informação é visual, né? Além de visual, ela é corporal. Isso. Né? Os 38% que faz parte da voz, quando eu incluo a expressão facial, eu aumento essa porcentagem. Porque quando a gente fala, a gente usa a expressão facial. Isso então, quando, às vezes, eu falo assim, a pessoa tá nervosa um com o outro, mas tá com a sobrancelha assim, enrugada, e tenta falar com uma voz assim, mas ela já tá passando a imagem que ela tá com um certo rancor de alguma coisa, né? Então, essa informação associada a como a pessoa veste, a informação multiplica, né? Então, é muito importante essa história de como eu me visto, porque a gente tem características de personalidade, tanto na forma de vestir, como na forma de falar. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, mais despojada, ela fala de uma forma diferente de quem é mais, vamos dizer, metódico ou mais, né? São maneiras diferentes de comunicação. Então, a forma de comunicar e de vestir, elas podem estar associadas, ou então eu posso ter divergência de informação, né? Eu tenho uma comunicação verbal que está alegre, que também estou passando uma imagem, às vezes, que está triste. Então, isso é legal a gente associar, se eu quero afirmar o que eu estou passando, né? Como a Marina deu o exemplo. Ela não estava, vamos dizer, entre aspas, né, muito bem emocionalmente, porque ela estava com algumas preocupações, uma tristeza, e ela vestiu de preto, né? Então, intencionalmente, porque eu aprendi. Agora você sabe. Eu sou super então, ela já estava inacessível. Peraí, é nesse lugar que eu tô hoje. Né? Então, agora, imagina se é ao contrário. Se ela tá com algumas questões que ela tá pra dentro, vamos dizer assim, ela coloca... Eu entendo pouco sobre essa coisa de imagem, mas ela coloca um vermelho, né? Aí não ia casar a informação. Casa. E é engraçado, às vezes, alguns dias nublados, né?
Você repara que a gente coloca umas roupas mais neutras, dias solares, normalmente a gente quer colocar cores mais coloridas, assim, roupas mais coloridas. E isso tem a ver com o nosso inconsciente mesmo. Isso hoje você sabe, né, que o preto já é uma roupa que passa, uma cor, né, que passa uma seriedade maior, né, dependendo uma parte inacessível ali. Mas inconsciente a gente já faz, assim... Uma associação. Já. Né? E a forma de comunicar verbalmente, a gente passa uma série de intenções de acordo com a escolha de voz que eu faço, né? E a forma de comunicar. O brasileiro fala muito com as mãos. Sim. Né? O italiano, muito mais. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa está muito também, e isso faz parte do visual, né? Muito presa, e isso passa uma informação também. Né? Ou então, que tô solta demais, também passa outra informação. Tudo, né? Expressão facial, isso tudo. E a gente passa uma série de intenções. Então, o que é saudável? É eu saber fazer uma série de vozes, porque a gente tem várias vozes, né? Marina tem a voz dela de mãe, tem a voz dela neném de mamãe, eu falo, oi, neném de mamãe. Que a gente só conheceu há alguns anos pra cá. Tem a voz de advogada, tem a voz de esposa, tem a voz do dia que ela tá com raiva. Então, o ideal é a gente saber fazer várias vozes, né? Pra me comunicar melhor de acordo com o que eu tô sentindo. Ou não, ou esconder o que eu tô sentindo. Também, né? Porque também a intenção é essa. Eu não quero que ninguém perceba que eu tô triste. Sim, sim. Né? Então, eu vou ter que julgar a minha entonação pra cima, pra ninguém perceber que hoje eu tô triste. Assim, né? Eu não sou da área de vocês, né? Mas eu comecei a prestar mais atenção nisso já tem um tempo, né? Hoje até fiz uns stories lá, gravando, marcando algumas pessoas que me ajudaram, né? A fazer as coisas que eu fiz, né? E aí eu tava pensando, né? O tanto que isso interfere positivo e negativamente na nossa vida, né? Porque às vezes, por exemplo, eu sou advogada. Por que às vezes eu tenho tanto sucesso e o outro que às vezes é até melhor tecnicamente do que eu, não tem tanto sucesso? Aí, sei lá do rosto, que é mais quadrado, o cabelo, que é não sei o quê, o tom de voz, que é não sei o quê. E aí você começa a entender, né? Por que que... E aí é o que minha mãe falou, né? Às vezes um advogado que às vezes precisa de uma firmeza, às vezes ele até sabe o que ele tá falando, mas não tem o tom de voz firme ali. Tá muito amável que você fala, quê? Né? Isso. Cala a boca. Isso não é advogado. Então, só que vocês caem, né, na armadilha do dia a dia das pessoas. Porque a gente comunica todos os dias. Sim. Todos os dias. Né? Então, assim, pra a pessoa ter um start que aquilo ali é extremamente importante, não sei o que vocês fazem para isso, né? Porque cai muito na rotina, né? Exatamente. Porque a pessoa chega lá no meu escritório, ela tem uma fratura exposta, né? Então, tá divorciando, alguém com Alzheimer, né? Então, ela tem ali aquela dor, aquela fratura exposta que ela precisa do advogado. Sim. Os seus caem muito na rotina do dia a dia, né? E a mulher, muitas vezes... Aí eu vou falar da mulher como mãe, meu exemplo... A gente fica muito focado ali no casamento, na maternidade, na rotina, e a gente acaba esquecendo, né? De olhar para isso e o tanto que isso é importante, né? Existem diferenças de comunicação e de personalidade, né? Claro que você estudou sobre o Enneagrama e os perfis de personalidade, então cada perfil, né? Vamos dizer, uma pessoa mais metódica, uma pessoa mais expressiva, uma pessoa mais racional, tem uma forma de comunicar. Né? O que é legal é a gente respeitar o jeito da pessoa ser. Isso. E, vamos dizer, ser flex, né? Tem hora que eu preciso ser mais expressivo, tem hora que eu preciso ser mais firme, né? Então, a gente cria personagens. Aí eu vou dar o exemplo, né? Porque eu trabalho em 3 segmentos. Eu trabalho com o ramo artístico, no ramo médico e no ramo da gestão de pessoas, né? Sim. Então, se eu vou dar aula, por exemplo, no Senac, igual eu sou professora lá no curso no MBA de gestão de pessoas, eu tenho uma personagem. Se eu for dar aula lá, aí entra a imagem. Justamente. Igual eu vou dar aula no teatro, eles vão falar que professora doida que é essa. Né? Porque a forma de vestir é diferente. E se eu for dar aula no teatro, igual eu vou
na medicina ou na gestão, eles vão falar, gente, que professora careta que é essa? Então, a gente tem que criar vários personagens. Isso. É claro que eu tenho uma personagem a sua essência central, uma essência, né? Mas a gente tem que tentar moldar. E a mesma coisa acontece, igual eu tô dando um exemplo com a voz, e eu já fiz isso. Você está falando de vestuário, eu já fiz isso. Eu saí da PUC, onde eu era professora no curso de fono, e eu fui para a Federal, onde eu era do teatro. A transformação era dentro do carro. Entendi. Né? De roupa, de acessório, de tudo. Porque lá seriam outras pessoas que vão te escutar, né? Exatamente. Um outro perfil. E, então, o ideal é a gente ser flex, e eu ter uma escuta aberta. E a Marina falou uma coisa, como é que eu faço isso no dia a dia, né, para não deixar ser engolido pelo cotidiano, né? Se a gente perguntar, a comunicação é um dom ou um treino? Aí eu passo para você responder. Olha, em termos de fala, eu não sei. Mas em termos de vestimento, eu vou dar uma dica aqui. Contrata a Elis, que ela vai fazer uma limpa no seu guarda-roupa. E aí você não tem opção mais de mas com cautela, ser barango, entendeu? Porque ela tira as roupas. Aí não tem mais eu fui viajar agora. Eu fui fazer minha mala, né? Aí eu falei com o Marco Túlio assim, gente, eu não tenho nem a opção de sair baranga, porque eu não tenho roupa mais pra... Ou você vai daquele jeito, ou vai daquele jeito. Aí eu chiquérrimo mandando de vestido. Agora né? você então você não tem nem a opção mais de ser baranga. Sofisticada, né? Nós vamos trocar, então. Isso, eu preciso de você. Pois é, você precisa de mim. E eu acho que é justamente o que a Marina falou, é um treino ali diariamente, né? Eu sempre coloco assim, hoje eu vou para X lugar. Quem que eu vou ver lá? O que eu quero transmitir? Hoje vai ser um local mais social, né? Não, então eu vou de certa maneira. Então vai ser um lugar mais casual? Então eu vou minha outra pessoa. A Elis permanece a mesma sempre. Mas ela tem personas ali que vão conversando. Transitando, né? E eu acho que é uma prática diária mesmo. De você colocar na cabeça e você aprender, praticar. Né? Porque hoje, por exemplo, eu tô brincando com o negócio do guarda-roupa, mas você já arrumou meu guarda-roupa lá, né? Sim. Então eu já sei as combinações. Então, Isso. esse dia que eu tava de preto, eu falei, nossa, nem tô afim de conversar com ninguém. Então, eu vou pôr o preto e já vou entender o recado. Sim, exatamente. E você pensou, né? Você... Foi consciente, né? Foi consciente, Não foi de forma inconsciente que você fez, né? E, normalmente, um look pensado, ele vai te gerar mais benefícios. A mulher a moça que cortou meu cabelo, né? A Tati, a visagista. Sim. O que ela me explicou? Aí, assim, né? Pra mim, sei lá, eu falo assim, não tem nada a ver. Mas aí, quando você começa a entender, você começa que realmente... É fantástico. Ela falou assim, Marina, seu rosto já é muito quadrado. Então, ele já tem muita força. Muita. Então, você tem que usar o cabelo mais enrolado pra dar uma quebra. Porque senão é muita força. Né? Se você ficar esticando o cabelo demais. E aí, você pode criar um distanciamento do seu público. O que eu falo, né? Até falei no workshop, no escritório, né? Que o romântico, né? Que às vezes pode ser complementar para a área do direito, justamente para essa acessibilidade, né? Que às vezes você recebe uma cliente ali que está numa fase difícil da vida dela, e aí você muito inacessível, você vai criar uma distância ainda maior. Então, você tem que ter esse aconchego ali para ela, né? Para essa pessoa. Então, é importante você saber dosar, né? E ter inteligência ali para criar o que você quer transmitir. Tanto na entonação da voz, quanto na parte de cores, vestimentas. E a comunicação é um treino. É claro que existem pessoas que têm uma maior habilidade de comunicação. Por exemplo, alguém que viu o Neymar jogando futebol quando ele era criança já deve ter falado assim, nossa, esse menino vai ser um craque. E ele foi um craque, né? Outras pessoas vão ter que treinar muito mais do que ele, né? Mas ele também tem que treinar. Né? Senão ele perde a habilidade. Então, é uma habilidade. Como é que a gente treina a comunicação no dia a dia? Abrindo a escuta para as pessoas. Eu estou num elevador, eu presto atenção como é que as pessoas estão se comunicando. Eu estou, sei lá, ouvindo um jornal nacional, fecho os olhos, presto atenção no que aquela voz está transmitindo. Por que eu gosto daquela voz? Por que eu não gosto daquele jeito daquela pessoa falar? Né? E eu ampliar as percepções. Porque quando a gente fala de escuta,
E a comunicação tem muito a ver com a escuta. O que é a escuta? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? É eu ampliar as percepções, não é só escutar o conteúdo verbal. É o verbal, é o não verbal que entra o que ela está falando em relação à imagem, entra a entonação de voz, entra outras percepções, se a pessoa está bem, se a pessoa não está bem, né? Eu me colocar no lugar do outro, que às vezes é difícil. Ela está hoje mal-humorada, mas se coloca no lugar dela, será que, né? A gente começa a ter mais empatia com as pessoas, porque ninguém funciona todo mundo igual. Então, se a gente habitua a colocar no lugar do outro, eu começo a entender um pouco mais o ponto de vista do outro. Isso a gente faz muito no teatro, aprende a se colocar no lugar do outro. Você, como advogada, no seu escritório, você acabou de falar que entra uma pessoa que está cheia de problema e tudo. De certa forma, a Marina tem que se colocar no lugar do outro e falar assim, peraí, deixa eu respirar, eu não estou bem hoje, mas ela está com um problema que eu estou aqui para tentar resolver, né? Então, deixa eu me colocar no lugar dela, que não é fácil, muitas vezes, né? E, então, isso é um treino, porque não é fácil se colocar no lugar do outro. Não, de forma alguma. Ainda mais vocês lidam com a parte boa da vida, né? Então, é como que eu vou me vestir, como que eu vou falar, né? O teatro. Parte boa da vida. Lá no escritório, geralmente, as pessoas que chegam lá, elas estão com um problema, né? Que precisa ser resolvido. Uma ferida. Então... Mas a gente resolve problemas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que clareia, né? Teve uma blogueira, uma menina linda. Ela tinha 30 anos, né? E aí ela me procurou porque ela queria melhorar a expressividade dela na câmera do vídeo, tá? Porque ela achando que ela estava muito sem expressão. Fui ver o vídeo dela, né? Aí o que acontece? Hoje em dia tá na moda isso, né? Daqui pra cima, 1 quilo de botox. E daqui para baixo ela não mexia a boca. Porque a gente existe na expressividade, né, um equilíbrio entre o que eu mexo aqui e do que eu mexo aqui. Então, imagina se eu paraliso isso daqui e falo só aqui, vai ficar esquisito. E mesma coisa ao contrário. Então, eu preciso disso aqui. Primeira orientação para ela foi: coloque menos botox. Você precisa de uma expressividade. Tá? E a mesma coisa aqui também. Então, a gente precisa de um equilíbrio para a gente transmitir um equilíbrio. Né? Então, isso é com a voz, é com a roupa, é com a comunicação verbal e a não verbal, né? Um outro exemplo que eu vou dar de choque de informação, tá? Uma vez eu estava num bar com um ex-namorado meu, né? Um bar muito simples, né? E aí, sabe aqueles garçom que vem de chinelo, servia a brama gelada, aqueles, né? Tipo na praia. Baixinho, cabelo enrolado, bem perfil né, desses bares assim, né? E ele chegou na mesa, ele virou para mim e falou assim: você vai querer uma cervejinha? Eu paralisei na hora. Porque não batia informação. Você espera que a pessoa abra a boca. Como que você né? escutou, né? Que a voz fosse em outro lugar, né? E ele tinha uma voz mais poderosa, né? Então, foi surpresa boa, né? A falta... o contraste ali. Não, mas deixa eu falar pode uma coisa, ser que eu vou ruim. ser super cancelada. É igual o povo que escuta a voz de locutor de rádio e acha que a pessoa é alta, bonita, linda e maravilhosa, e quando vê a pessoa tem super decepção. Mas é porque tem voz treinada, né? Então, quando eu tenho voz treinada, eu passo... Porque a voz passa uma imagem. Isso é legal pro seu trabalho. E eu tô porque se eu vendo tenho... isso muito no Instagram, que agora, né, eu tô me expondo mais e tudo. O quanto que isso é importante. Se eu tenho uma voz, igual deu o exemplo do garçom, mais poderosa, eu tenho que passar também na minha imagem uma imagem de poder. Para dar um equilíbrio, né? Para dar um equilíbrio. Ou então, ao contrário, se eu tenho uma imagem de vestimenta, de corporal muito poderosa, mas aí eu abro a boca, eu tô aqui, vai falar, meu Deus, eu tenho que consertar minha voz. O que tá acontecendo? Então, a gente tem que alinhar essas duas coisas. Né? Isso existe demais, né? Muito. Muito, assim, que o comportamento e a voz não estão alinhados com a parte visual, né? Sim. Você imagina que a pessoa é de um jeito, aí vai no telefone mas você você sabe que jeito. Quando chega lá no meu escritório, as pessoas chegam lá para a primeira consulta, né? Então, elas chegam chorando, falando baixinho, às vezes até mal vestidas, sem maquiagem, não sei o quê. E aí, quando vai passando o tempo ali, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí às vezes até volta para
pra fazer o segundo casamento, né? Lá no escritório eu sou muito convidada pra casamento de cliente. Que assim, bom, né? Cupida, Marina. Aí eu falo que eu vou criar o Tinder do meu escritório. Isso. E aí você vê que já é outra pessoa. A forma de falar, de se vestir, sabe? De maquiar. Aí eu falo, nossa senhora, é outra pessoa, né? Não era aquele ser humano que tava na delegacia comigo todo avacalhado, né? Então, assim, é impressionante mesmo. Mas, assim, dá uma dica aí, vocês, assim, né? A mulher que tá no dia a dia ali, naquele turbilhão, né? Mãe, carreira, marido, não sei o quê, e esqueceu da comunicação. Então, tipo assim, como que vocês acendem o alerta ali, tipo, ó, vamos olhar aqui pra isso, e para elas, e outra dica, né? Pra elas não se perderem nesse turbilhão, sabe? Ficar atenta nisso, porque, tendo em vista que isso é muito importante, né? A comunicação é muito importante. Estar atento a uma coisa, porque a gente tem o homem que precisa desenvolver uma comunicação interpessoal em casa afetuosa, porque muitas vezes ele sai do trabalho, ele continua falando como se ele estivesse falando por funcionária, ele fala com a esposa desse jeito. Isso. Estar atento a isso. Assim como a mulher também, às vezes é agressiva, né? Então, estar atenta a desenvolver a feminilidade dela dentro de casa também. O Marco Túlio fala comigo, mas eu trabalho lá no seu escritório. Tá vendo? Tá vendo? Aí eu falo, não, mas se quiser tem vaga. Então, é desenvolver mais essa melodia, de ser mais afetuosa, né? Hoje, as mulheres, como estão em cargos de comando, às vezes esquecem disso. Muito. Né? E às vezes vai pedir um favor pro marido, fala assim, você não trocou a lâmpada que eu falei pra você trocar. O cara não vai trocar, se você falar assim. Tá bom, então me dá um treino. Hoje, na hora que eu chegar em casa, como que eu tenho que falar pro Marco Túlio? Nossa. Você fala, Marco Túlio, deixa eu te falar, a luz do meu quarto queimou, tem como você trocar pra mim a luz porque eu preciso de estudar? Com essa melodia. Quando eu falo com melodia, não tem como ser negado o seu pedido. Sim. Né? Amorzinho, só vou falar com você com melodia agora, porque não tem como ser negado o meu pedido. Não tem como ser negado. Você olha nos cores olhos, claras, né? Pra ser acessível, romântica. Porque você tá pedindo um favor, às vezes, pra pessoa e você é agressivo. Então, a gente lembrar que você está pedindo uma ajuda, um favor, uma opinião, alguma coisa assim. Então, quando eu coloco a melodia, a possibilidade daquela pessoa te ajudar é muito maior. Né? Isso não é só em casa, não, é no trabalho, são com pessoas que convivem no seu dia a dia, né? Com o cara da padaria, entendeu? É com todo mundo, né? E a gente observando, às vezes as pessoas estão numa postura de estar fechada até com o braço aqui, né? Sim. E às vezes não estão abertas para comunicação. Então, isso tem que ser percebido rápido. Porque às vezes a pessoa fica insistindo. Uma vez aconteceu um episódio desse com a minha irmã, que num cartório, que o cara não queria resolver nada para ela. Com um segundo eu falei, Nora, não peça que ele não está aberto. A gente volta aqui amanhã. Porque quanto mais ela falasse, ia ser pior, entendeu? Isso. Então, muitas vezes, a gente tem que... É o silêncio, né? E de ouvir o outro. E o ouvir é isso. Você perceber se a pessoa está aberta, se a pessoa está fechada. Mudar uma melodia para ver se ela entra... E ser diplomata. Isso é ser diplomata. Eu acho que no dia a dia a gente esquece muitas das vezes da gente mesmo, né? E eu acho que o autoconhecimento é interessante para todo mundo, né? Conhecer a forma que você conversa, o que você gosta, o que você não gosta, né? Tanto da parte de vestir, quanto da parte de criar aquela rotina ali também. Eu gosto de sair para tal lugar eu não vou, porque às vezes você vai para um lugar porque a pessoa quer que você vá e... Não se sente bem, Você não se sente bem e fica... E cria brigas e... A intolerância, eu acho, que está muito grande, né? Então, assim, a gente está num mundo onde as pessoas, às vezes, estão no automático e intolerância. Totalmente automático. Então, às vezes, 1 minuto de silêncio e de respiração fala assim, peraí, deixa eu contemporizar isso, e, né? Ou então falar não, mas falar não, mas talvez com uma entonação mais agradável, em vez de falar com agressividade. A linha tênue que existe entre eu ser agressiva e ser firme é muito pequena, né? Porque quando eu tô sendo firme numa coisa, eu falo assim, Marina, pega pra mim essa jarra de água porque eu tô com sede. Eu tô sendo firme. Agora, se eu falo assim, Marina, pega essa jarra de água aí pra mim que eu tô com sede.
pronto, eu já fui agressiva. Uhum. Então, é como se fosse um volumezinho que você registra ali. Então, às vezes é muito tempo. O remédio para o veneno é só a dosagem, né? E você falou de autoconhecimento, né? Então, eu perceber, peraí, e questionar aonde que eu errei. Até eu que sou profissional da comunicação, muitas vezes eu falo, peraí, gente, eu me enganei aqui, eu achei que ela estava pensando isso, né? Porque erros de comunicação são muito comuns, porque as pessoas funcionam diferente. Uhum. Então, talvez no início eu acho que a pessoa funciona igual a mim, e aí ela vai pensar igual eu, e às vezes não. Não, a maioria das vezes não, né? Então, isso que a gente tem que estar atento também. Eu acho que o autocuidado aí sempre é de suma importância também, cuidado mínimo, né? De como é a Márcia, né? Sensitiva, que fala de lavar o cabelo, para a mulher se sentir de fato melhor, né? Pessoas que trabalham home office, não maquiar, claro que não, né? Usar salto dentro de casa, não é isso. Mas ter um cuidado mínimo ali com a beleza, que o nosso cérebro ele consegue te ajudar quando você está bem, assim. Então, acho que quando você está bem, tudo alinha, né? Tudo alinha, tudo tende a ficar bem também. Eu vou dar um exemplo disso que você está falando. Como eu trabalho com artistas e cantores, né? E às vezes a pessoa, para estar num palco, ela precisa muito mais disso, né? E às vezes vem uma timidez, essa coisa toda. Então, tem alguns exercícios corporais que a gente dá, né? Que você associa postura corporal, né? Tem a postura da Mulher Maravilha. Exatamente, da Mulher Maravilha, do super-homem. Porque às vezes a pessoa tá assim, só dela fazer assim, ela já muda o interno. Verdade. Se ela tá com uma roupa adequada, então acabou. Acabou. Ela já muda o interno dela. Muda mesmo. Isso é fantástico, assim. Testem vocês em casa que trabalham. Da Mulher Maravilha. Isso. Um glossinho na boca, né? Um cabelo limpo, hidratado, né? A roupa não necessariamente precisa ser aquela roupa mais cara, mais bonita, não. Às vezes você está bem, né, com você mesmo ali, você sustenta, sabe, o seu visual. Tá, vamos tocar num assunto polêmico aqui agora. Bom, muitas vezes, né, as pessoas casam e aquele relacionamento ali vai cair na rotina, no dia a dia, né? Sim. Então, a forma de comunicar muda totalmente, né? Tem até aqueles memes falando que começa meu benzinho e termina meus bens, né? Meus benzinhos. Então, tem esse meme, porque vai mudando, né? Então, começa meu amorzinho, vira amor e depois, né, vira... Nem amor vira, né? Então, tem esses memes, vários memes desse aí na área do direito, né? E aí, o relacionamento vai acabando, né? Muito por causa de comunicação também, né? Tanto que é o top 3 aí dos motivos de divórcio. Ou a falta de comunicação... ou a comunicação errada. Ou a comunicação péssima, ruído ali, né? E aí, como você pode ajudar essas pessoas que estão nesse cenário? Né? Elas não decidiram divorciar ainda e nem é o momento. Como que você pode ajudar as pessoas que estão nesse cenário? Bom, a pessoa conversando no telefone, você já sabe se é namorado, se é marido, se é ex-marido. Só de ouvir a voz. A forma de falar, né? Então, assim, se tá num processo onde acha que o casamento ainda tem jeito, né? E de ser resgatado, eu acho que tem que pensar nisso que eu te falei, de ter uma comunicação mais feminina nas relações interpessoais, que entra a melodia da voz. Então, no início, você vai ter que pensar. Fala, nossa, eu tô acostumada a falar com ele assim, desse jeito. Né? Não, mas você não fez isso. É sempre reclamando. Minha psicóloga falou assim, não, Marina, mas aí você vai falar assim com o Marco Túlio. Aí eu falei assim, tá, mas eu não sou amável desse jeito. Ela, não, tá bom, pode falar do seu jeito, mas... Mais amável. Mas fala desse jeito. Não é que vai ser aquele exagero, Marina, que vai falar assim, gente, o que aconteceu com a Marina? Não. Mas colocar um pouco mais de melodia, né? Quando você namorava com ele ou com pessoas que estão iniciando um namoro, normalmente tem mais melodia na voz. A gente coloca melodia e nasalidade na voz, né? Um pouquinho de nasalidade. Tô colocando aqui agora. Se eu tirar a nasalidade da voz e tirar a melodia, minha voz vai ficar assim. E isso aqui mina uma relação de casal.
Então, hoje se experimenta colocar um pouquinho mais de melodia na voz. Use o seu lado e romântico. essa nasalidade. Vou tentar, vou falar. Sem exageros, porque senão soa falso. Sim, sim. Né? Se de repente chega a Marinei, Marco Túlio vai falar, o que aconteceu? Porque senão você não sustenta, né? Que eu sempre falo da roupa também. Quando a gente coloca a pessoa num estilo totalmente adverso, que é a essência dela, ela não sustenta aquilo ali. Pois é, olha só, lá no meu escritório eu escuto muitos depoimentos, tanto de homens quanto de mulheres, né? E aí, assim, às vezes as pessoas tocam em alguns pontos, eu vou falar uma coisa que não vou citar nomes para eu não ser cancelada. Sim. Mas, assim, o que eu já ouvi uma vez, né? O homem falou assim comigo, Marina, mas durante o casamento ela ficou muito desleixada. Eu chegava em casa, ela tava de pijama e fazendo crochê. Assim, não estou justificando, pelo amor de Deus, Sim. né? Porque tem a parte que ele errou também, né? Mas e aí, o que você tem para falar sobre isso? Porque na hora eu ouvi calado, depois eu achei engraçado, né? É ruim, assim, mas é natural de todos nós gostarmos de ver o belo. Sim. É da nossa natureza isso. A gente sempre vai procurar o belo. Tanto da parte de pessoas, Sim. não o belo, assim... De beleza, Não, mas né? é o belo mesmo. O belo, é a harmonia. Exatamente. A gente busca sempre harmonia. E beleza é harmonia. Então, se a pessoa, que é o que eu falo para quem trabalha dentro de casa, não ficar ali descuidada, né? Por conta disso, justamente disso. Porque a pessoa que está vendo a outra ali de forma externa... não quer ver isso. Ela não quer ver o que é diferente do que é belo. Tem uma coisa que é o seguinte, você se apaixonou pelo seu marido ou ele por você, sentada de pijama fazendo crochê? Não, O que eu não, até porque atraiu? eu nem faço crochê. Não, tô dando um exemplo. O que atraiu? O que atrai? A beleza Isso, atrai, a beleza. harmonia. A beleza que ela tá falando é a harmonia mesmo. Né? Então, eu acho que isso às vezes muda no cotidiano, mas todo mundo quer o belo mesmo, né? Eu fui casada durante muitos anos com o pai da Marina, por coincidência, né? Mas, ufa, graças a Deus, meu pai, né? Mas ele nunca chegou em casa, eu tava de pijama, fazendo crochê ou com o cabelo desgrenhado, né? Então, um mínimo de vaidade, um mínimo de cuidado. Cuidado, né? É essencial. Assim, é essencial. Pra que as coisas não desalinhem mesmo, né? Uhum. E acaba sendo de forma... Quando a pessoa vai deixando, e a pessoa não vê. É aquilo que a gente falou no início, né? Do nosso podcast. O cotidiano vai engolindo, né? Vai engolindo. A falta de tempo, tempo, normal, né? As rotinas, assim... que a gente acorda e já vai pro serviço e volta e já tem que dormir. Os meus vídeos, assim, né? Quando eu publico, faço as publicações lá dos meus vídeos, das minhas postagens e tal. E aí, como eu mexo muito com direito de família, eu falo muito de divórcio e tudo. Aí o povo printa e manda pro Marco Túlio, né? E fala assim, Marco Túlio, o que tá acontecendo, né? E aí, quando eu comecei a publicar, né? Que eu tava fazendo preenchimento no meu rosto, mudando cabelo, mudando forma de vestir, essas coisas... Aí o povo começou a falar com ele assim, não, mas isso é coisa de mulher que tá querendo separar, sabe? É de mulher separada, porque o povo fala que tem muita mudança, né? Tem, quando mas, separa e vira outra pessoa, outra pessoa, mas não tem nada a ver, né? A gente pode resgatar isso a qualquer momento, É porque chegou na gota d'água disso que a gente tá falando. Sim. Eu fui minando tanto a minha autoestima, largando tudo pra lá, e na hora que separa, acaba resgatando isso. E por que a gente tem que deixar chegar nesse lugar, né, Marina? Eu posso me cuidar estando casada e bem. Né? Pode querer mudar estando casado. Exatamente. Bem, né? Por isso a importância do autoconhecimento. Porque você vê que aquilo ali já não faz sentido mais, que tá te prejudicando, porque a gente não tá no externo, né? Então, quando alguém de fato que é casado, né, uma pessoa que te ama, vem falar isso com você ou te dar sinais sobre isso, é porque já faz sentido você ir para uma outra rota. Você falou uma coisa importante que eu até comentei com você hoje no carro, que é as pessoas avisam que estão insatisfeitas. Sim. Principalmente mulher. Mulher avisa. Não tá bom para mim, não tá lá. Mulher avisa.
Porque o homem às vezes não avisa, já chuta o pau da barraca, vamos dizer. Mas mulher avisa que não tá satisfeita. Vai dando alguns sinais, e às vezes né? os homens vão passando por cima, não, ainda de repente, ela me pediu uma separação. Você pode saber que não é de repente. A falta de escuta nos relacionamentos, né? Aí beleza, aí vamos tocar num outro assunto polêmico, né? A pessoa ali, ela desistiu do casamento, né? Resolveu divorciar ali, beleza, ela divorciou. Tá, aí tem 2 pontos, né? O primeiro não sei se vocês já viram, uma propaganda da Natura, que a Natura fez uma sessão com as mulheres que iam para audiência de conciliação de divórcio. E aí as mulheres que às vezes estavam lá nesse ambiente, né, da autoestima baixa, toda avacalhada, não sei o quê, chegava toda empoderada lá na audiência de conciliação, né? Depois tem esse vídeo, é uma propaganda da Natura, super antiga, né? E aí como que muda o comportamento até da outra parte, né? Como que desestrutura ali, né? A outra parte. É bem legal. Eu vejo isso no meu dia a dia, né? Então, assim, como que funciona, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Assim, às vezes uma audiência é marcada 2 anos depois, num processo, às vezes ficou o tempo todo ali sem vir, né? Mas hoje está muito em alta um conceito que é de coparentalidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é um conceito jurídico, que o pai e a mãe, eles não estão mais casados, então não existe ali aquele vínculo conjugal mais, né? De marido e mulher. Mas eles são obrigados a conviver por causa dos filhos. Sim. Então, a coparentalidade, ela traz assim... qual é a forma saudável de conviver, né? Porque ali você desconstruiu uma relação que era de marido e mulher, então que não tem mais uma voz amável, anasalada e com ares. Não. Mas eu nem falei do ar ainda. Você tem que conviver bem, né? E aí, né? Você não pode nem dar ordem demais, nem ser muito amável, porque você também não quer ser muito amável, não tem mais marido e mulher. Sim. Mas você tem que conviver bem, né? E aí? E isso entra muito assim, né? E no aniversário do menino, como é que você vai vestido para não agredir o outro? Sim. Né? Entendi. Então, assim, esse conceito de coparentalidade, ele é muito amplo. E ele hoje está muito em alta, né? Porque hoje é as famílias mosaicos, né? O meu, os seus e os nossos. E aí, como que você convive bem em tudo, né? Então, no direito chama coparentalidade. Mas e aí, o que vocês têm para falar para essas pessoas que estão nesse cenário? Bom, a primeira coisa é deixar as neuroses de lado um pouco, né? Porque às vezes fica naquele lugar da briga o tempo inteiro, né? Então, é um processo de autoconhecimento. Fala assim, nossa, eu vou ter que respirar para estar do lado dessa pessoa. Então, deixa eu respirar, falar menos, né? E falar o necessário e de forma que não seja nem agressiva, nem amorosa demais. O equilíbrio, seja né? o equilíbrio, fale o necessário, né? E trabalhar as questões internas. Fala assim, aqui eu vou explodir se ele fizer isso, por exemplo. Né? Eu já sei que aqui eu vou explodir. Então, o que eu tenho? Isso é um processo de autoconhecimento interno. O que a gente chama de monólogo interior. Então, eu preciso trabalhar primeiro dentro de mim a minha tolerância, né? A minha forma de explodir, né? E que às vezes precisa de ajuda, às vezes, de psicólogo junto, né? E é um processo de autoconhecimento, né? Porque a comunicação, eu só estou externando o que está dentro de mim. Por isso que a gente chama monólogo interior. Então, peraí, eu tenho que pensar, eu tenho que segurar, né? Então, isso tem que ser trabalhado, tanto do ponto de vista interior, quanto no exterior, quanto da forma. Eu acredito que o mais confortável, ou seja, a essência da pessoa manter, né? Para que ela não crie aflitos ali com a outra parte, né? Aí vai depender muito das situações, né? É muito amplo a questão da vestimenta, no caso, né? Eu acho que da comunicação é mais o mínimo necessário. Veste preto, que fica tudo bem, necessário, até eu dar conta da situação. É o mínimo necessário, né? Porque tem questões internas e psicológicas, etc., para poder ser trabalhado, né? Então, é o mínimo necessário. Porque nesse caso, as pessoas podem ou não estar bem umas com as outras, não é isso? Uhum. Sim, tem gente que convive super bem. Sim. Tipo, o pai e a mãe separaram, passa Natal junto, o pai com a nova esposa, a mãe com o novo marido e tá tudo bem. Uhum. Agora, tem gente que tem medida protetiva e o pai e a mãe não pode chegar nem perto da casa do outro, entendeu? Tem que buscar a criança na escola ou na casa da sogra. Enfim, entendeu? Então, assim, tem
os extremos, né? Que tem medida protetiva e não vê mesmo. Entendi, Aí eu acho que tem que trabalhar muito essas questões internas, né? Com o psicólogo, com uma série de coisas. Porque às vezes a pessoa fica provocativa. Sim. Tanto do ponto de vista da comunicação, quanto do ponto de vista da vestimenta. Sim, né? totalmente. Então, sair dessa neurose. Eu não vou provocar essa pessoa. Isso. Né? Porque às vezes não faz entra uma parte rixa. mais da minha E da isso minha é vida, interior. aquilo. Isso é interior. A pessoa precisa ter um amadurecimento para isso. Muito, muito. Né? Demais. Eu vejo lá no escritório, né? Eu não sou a especialista de comunicação, não, sou advogada, né? Eu vejo lá no escritório, assim, às vezes eu vou para as audiências e as partes estão gritando demais. Né? Eles gritam muito ali naquele ambiente, né? O povo grita demais. E às vezes o povo fala assim, mas você fica calmo. Sim, eu não sou parte. Sim, Talvez se eu fosse parte, eu estaria gritando também. Né? Então, assim, esse distanciamento do advogado, ele é muito importante, assim, também. Porque senão você entra na briga ali da pessoa... Essa é mediadora, né? Você não tem discernimento nem pra você defender ela. Né? Você toma raiva da outra parte, enfim. Às vezes eu até vejo uns advogados que eles começam a gritar comigo. Eu falo, tá, mas pra que você tá gritando comigo? A gente tá aqui trabalhando. Tô trabalhando. Eu tô defendendo minha cliente, você tá defendendo seu cliente, né? Enfim, eu acho que a gente falou muito do tema voltado para as mulheres, porque acaba que as mulheres são mais atentas nisso, né? No autoconhecimento, vestimenta, comunicação e tal. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho para os homens, né? Porque o homem reclama que a mulher tá lá de pijama fazendo crochê, mas ele usa cueca furada, né? E a camisa da última eleição. Feijão solidário. E aí, como que o homem pode ficar atento aí nisso? Eu acho que é da mesma forma, né? Que a mulher ficando mais atenta a essa coisa do bélico, ela falou, né? De como eu tô tratando. Que do mesmo jeito que o homem da mesmo jeito. Do mesma forma como é que eu tô tratando, como é que eu tô falando com ela, né? E porque às vezes entra no cotidiano quando vê tá gritando. Sim. Né? E eu acho que o outro tem que falar, eu não gostei da forma que você falou comigo. Pra gente não... Eu casei com 18 anos, eu casei muito imatura. Eu acho que se eu casar de novo, né? Sim. Eu você não vai vou fazer levar... pré-nupcial. Eu não vou... eu não vou possivelmente levar a toda a imaturidade que eu casei quando eu tinha 18 anos de idade pra hoje, né? Porque a gente tem que trabalhar as questões humanas, né? Então, o ser humano, ele desenvolveu tecnologias maravilhosas, vai na Lua, né? Etc. Mas as questões humanas são muito pouco trabalhadas, né? Então, quando você tem filha hoje, né? Que eu tenho minha netinha linda, né? Que tem que ficar com a vovó no carnaval. Vamos ver se ela vai utilizar a entonação da comunicação para me convencer a deixar ela no carnaval. Não prive a menina de estar com a avó, entendeu? Então, até esqueci o que eu ia falar, o que eu estava falando. Mas é da mesma forma, né? Então, as questões humanas precisam ser trabalhadas. E quando a gente dá o exemplo, eu acho que você está tendo a oportunidade de dar para sua filha. Eu casei nova, eu tive você nova, eu tenho minha neta nova. Então, você está tendo a oportunidade de passar algumas coisas para sua filha que talvez eu não tinha tido. Né? Porque meu caso foi o contrário, meus pais eram muito mais velhos. Então, as questões humanas, quanto mais cedo elas forem trabalhadas e o exemplo foi dado, eu vou lidar com essas questões depois com mais tranquilidade. Né? Então, eu acho que os homens também, que são criados pelas mulheres, inclusive, né? Precisam de trabalhar isso. Eu tô sendo sem educação com a minha esposa, deixa eu falar um pouquinho mais. A mulher tem mais controle, às vezes, no emocional, a maioria, né? Mas isso está sendo mudado. Então, esse controle e esse cuidado com o outro. Você deu o exemplo da mulher do crochê, né? Possivelmente esse homem deve ter falado várias vezes para essa mulher. Você tá muito desleixada, porque o homem também fala. E às vezes ela não escutou. Sim. Então, abrir a escuta porque que o outro está falando. Tanto a mulher para o homem, quanto o homem para a mulher. O que ele está me pedindo? Eu posso ficar irritada no primeiro momento, mas vamos refletir por que ele está pedindo aquilo. Quando eu conheci o Marco Túlio, né? A Elisa é prima dele. Parece que ele era muito bravo antes, né? Muito, sei lá, conversava de uma forma muito brava e tal. Aí eu conheci o Marco Túlio. E eu lembro perfeitamente da avó do Marco Túlio, a dona Daí, falando assim, mas por que depois você começou a namorar a Marina, agora você fala desse jeito, sabe? Então, assim, você mudou demais, sabe? Falando assim, né? Porque eu sou muito ligada nessas questões de autoconhecimento, né? Então,
É até engraçado, né? Como que a pessoa muda. O Vicente fala comigo assim, o Marco Túlio só escuta você, né? Então, como que a pessoa muda também ali, né? Na trajetória da vida. Com o cotidiano ali, a gente acaba pegando, né? E o que atrai um ao outro? Você deu um exemplo no início, né? Que da psicóloga ia falando, que você tinha falar um pouco mais afetiva. O Marco Túlio teve atração por você ser uma mulher mais forte. Então, jamais você pode chegar e falar, ai, Marco Túlio. Não, porque essa fragilidade você não tem, vai soar falso. Não, na semana passada eu tava chorando, né? Porque ele ia sair lá do escritório. Aí ele falou assim comigo, mas o que eu tenho que fazer? Porque eu não tô sabendo lidar. Porque você não é de chorar. Eu nunca te vi assim, né? É algo diferente pra ele, exatamente. né? E pra você também, né? Então, essa questão do lado feminino e masculino, tem aquela música, ser um homem feminino. Sim. Né? A gente tem os dois lados. Então, eu equilibrar esses dois lados, né? E trabalhar essas questões, né? Isso no cotidiano. O cotidiano engole a gente pra tudo. Como é que eu lido com isso? Com disciplina. O que eu fiz hoje para trabalhar meu relacionamento? O que eu fiz hoje? Ser atleta, igual a mamãe foi. O que eu fiz hoje para trabalhar minha atividade física? Então, todo dia, às vezes, um pouquinho, eu melhoro a minha percepção, eu melhoro a percepção do outro. Então, são disciplinas mesmo. É igual uma malhação, né? É um músculo ali que você vai criando mesmo. O homem E pode contratar também, né, Elis? Você jogar as cuecas furadas fora, né? Exatamente. Meia furada fora. E a mesma coisa da roupa, igual você falou. Eu opto vestir de uma forma. O homem, ele tem, assim, menos opções de vestimenta. Comumente é uma calça, uma blusa e tá tudo ótimo, né? Mas, realmente, os detalhes fazem a diferença, né? Até a postura, o cabelo, a barba. Sim. Unhas cortadas, né? Um traje bem alinhado, não necessariamente, né? Igual você mesmo fala. Que seja simples, né? Simples, não necessariamente uma coisa muito cara, aquela, né? Um príncipe William, né? Não, mas uma coisa bem alinhada, né? Sim. Cuidada, para ser de fato belo, né? Então, o homem também tá sujeito a cair na mesma armadilha aí da sua cliente, né? No caso. Mulheres, Isso. E não pode descuidar desse ponto tão importante que é você. E existe o machismo, né? Que às vezes fala, o homem pode, a mulher não pode. Eu já escutei isso, né? Aí depois pede a mulher, vê que também não podia, né? Sim. Ó, a gente já tá caminhando pro final, né? 1 hora de bate-papo aí do nosso podcast. Acho que esse é um assunto que todo mundo gosta de ficar falando, né? Sim. Mas vamos lá. Dica de ouro para vocês darem para as pessoas hoje sobre com que vocês trabalham, né? Então, assim, dica de ouro. Se puder escolher uma dica, o que seria? Nossa, Abra a escuta. Ouvir é importante. É a primeira dica. Às vezes o silêncio faz parte. Então, Principalmente ouvir. na hora da raiva, né? Exatamente. Às vezes você agride a pessoa ali na hora da raiva. Respirar é uma ferramenta maravilhosa. Sim. Se as pessoas soubessem o poder da respiração, ninguém tomava Rivotril. Porque eu faço uma pessoa desmaiar só colocando ela para respirar. Eu faço yoga e a gente respira muito lá. Então, veio um momento de raiva, veio um momento onde você acha que você vai explodir, veio um momento onde você tá sem paciência, veio um momento onde você não tá afim de falar, respira, né? Antes de falar. Espera 2 minutos. Sabe aquela história, eu vou contar até 1000? É Sim. isso. Para eu acalmar os ânimos. Aí eu falo de outra forma. Eu acredito que a parte não verbal, né? É entender melhor aonde você quer chegar, o que você quer transmitir, e aí sim, com o que você já possui, né? Então, falando de uma forma geral, colocar intenção ali nas suas roupas, no que você já tem, né? Que há possibilidades. Sim. Claro, né? Você já passou pela consultoria, né? Foram alguns itens que você teve que comprar. Esses dias eu atendi a primeira coisa que eu falei é, pare de comprar. Pare de comprar. Porque aí você já tem tudo, né? No seu armário. Então, não precisa comprar mais. Agora, é ter inteligência ali pra gente versatilizar o que você já possui. Então, é ter essa sabedoria de quem você é e onde você quer
chegar e o que você quer transmitir com aquilo ali. E aí, a consultoria te ajuda. Isso aí. Sim. Isso que eu ia falar agora. Nos momentos finais, fala sobre o Instagram, o WhatsApp, o que vocês quiserem ir, façam o merchan de vocês para a gente encerrar nosso podcast hoje. Bom, vamos lá. Meu Instagram não é igual da Marina, porque eu não tenho muita paciência para mexer com o Instagram. Marina vai ter que me ensinar, tá me ensinando algumas coisas assim devagarzinho. A Débora, da Benditas Letras, ajuda aí. Mas o meu Instagram é Virginia_Lemes. Né? Eu sou fonoaudióloga, sou especialista em comunicação humana, trabalho também com canto, com teatro, né? Com oratória, essas coisas todas. Então, me sigam lá, pode me chamar. Toda quarta-feira, à noite, eu faço uma live, é mais específico para cantores, mas a gente vai levar também a parte da comunicação, que chama Papo da Voz. Né? Então, dúvidas, estou às ordens lá. O meu Instagram é o Dress You. Aí tem 2 U's no final. Eu trabalho com a consultoria de imagem tanto para pessoas, né, de forma individual, quanto para empresas também. Eu tenho esse serviço. Mala inteligente, né, outras formas de usar aí a consultoria de imagem. E qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição lá. Tamo junto. Né? Meninas, muito obrigada pela presença aqui hoje no nosso podcast, enriquecendo aí os conhecimentos para as pessoas, né, que estão nesse momento de vida, conhecimentos que não são jurídicos, mas que interessam totalmente para o direito, né? Sim. Mas curta, compartilha, se inscreva no canal e manda aqui para a gente dicas de próximos profissionais para a gente trazer para o nosso canal para enriquecer o nosso bate-papo.